Crime bárbaro. Um bandido foi apreendido depois de estuprar um bebê de 2 anos, gente, aqui em Canoas, aqui do ladinho de Porto Alegre. A vítima, sobrinho desse adolescente, que à época tinha 16 anos. A nossa repórter Daiane D'Aletesi foi buscar informações e vai explicar direitinho pra gente tudo o que aconteceu. Daiane D'Aletesi, é contigo. Que caso absurdo, né, Samuel? É um caso que revolta a gente só de saber. Imagina só presenciar tudo isso, investigar tudo isso. A gente veio até a Polícia Civil, né, para saber como é que foram essas investigações, porque, como tu bem disseste ali, né, foi em 2023 que isso aconteceu. O tio dessa criança, que tinha apenas 2 anos de idade. E desde então, ele estava solto porque ele fugiu durante a investigação. E agora, então, foi encontrado, escondido e preso. Mas para entender melhor toda essa situação revoltante, a gente vai falar com o delegado Maurício Barisson, que já está aqui ao meu lado. Delegado, é até difícil encontrar palavras para falar de um caso desse, né? Mas mais ou menos o que aconteceu. Então, em 2023, esse caso chegou para vocês por desconfiança da família. A família não tinha ideia do que estava acontecendo até pegar o celular dessa pessoa, desse homem, né? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Esse é, sem dúvida, um dos casos mais revoltantes, perturbadores, né? Porque a gente perde o sono, e asquerosos que a gente já viu aqui desde do início da nossa gestão na DPCA de Canoas. Esse fato aconteceu em 2023, aqui na cidade, né? Na residência onde todos residiam juntos. Esse indivíduo, que à época tinha 16 anos de idade, ele é tio dessa criança, desse bebê de 2 anos de idade. E aí a família começou a observar mudanças de comportamento, aqueles sinais que a gente sempre informa, né? Retração, reclamação de dor na região anal, dificuldade de se relacionar, agressividade. E aí um belo certo dia, né, algumas mulheres da residência, o que esse rapaz anda fazendo nas redes sociais, né? Vamos dar uma olhadinha no celular dele. E ali encontraram dezenas de vídeos de estupro deste bebezinho de 2 anos de idade, sendo inclusive abusado, né? Usando até fraldas, né? Isso mexeu bastante com a gente, nos revoltou. Depois, no final, se me derem a oportunidade, até vou fazer um pedido para a Record, para a sociedade, porque é um caso que nos embrulha o estômago. Todos os casos a gente pensa que já viu o que é de pior, mas infelizmente a gente sempre se surpreende, né? Então daí esse indivíduo, esse rapaz, fugiu, foi para Gravataí, passou a viver inserido numa família de amigos que não conheciam o seu passado, esses fatos. E aí agora foi autorizada pela justiça a internação dele e nós conseguimos localizar. E apesar dele ser maior de idade, ele vai responder o crime como menor, né? E aí a gente já sabe como é tratado o adolescente infrator nesses casos de crimes graves. Então, para a gente entender, quando a gente diz ele foi preso, na verdade ele não está bem preso, né, delegado? Formalmente ele está apreendido, né? Está sobre um processo de internação provisória, de semi-liberdade, apesar de ter já a maioridade. Então ele não está recluso num lugar? Não, ele vai responder, ele tem que ficar, se apresentar num lugar, né? Mas não é como um presídio, ele não está preso como uma pessoa adulta. A gente não tem palavras, não tem nem como fazer essa pergunta corretamente, mas o que ele disse para a polícia depois de vocês confrontarem ele com provas, com depoimentos, com todos os exames? O que ele falou para vocês? Ele não negou, ele confessou a prática, afirmou que fez mesmo e simplesmente nos disse que fez porque não conseguiu se segurar. Não conseguiu segurar o impulso sexual. Mas quem tem impulso sexual diante de um bebê de 2 anos de idade usando fralda? Pois é. E o que incomoda muito o senhor é que na época o senhor já tinha pedido a internação dele, daí, claro, ele fugiu e agora ele vai responder como se fosse um menor de idade que não tivesse a responsabilidade dos atos que estava fazendo na época.
Esse é o meu pedido que eu queria fazer aqui, se me dão essa licença, porque é um pedido como cidadão, né? Nós vemos o mal que esse tipo de crime faz para as famílias, para as pessoas, para a sociedade. E a gente se revolta, só que transformamos essa nossa revolta em força de trabalho, para correr atrás, para se demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós vamos prender. Mas eu queria pedir para a sociedade, que eu vejo nas redes sociais, que todo mundo se revolta, para transformar essa revolta, né, em uma mudança. Nós temos que ir atrás dos políticos, nós temos que mudar as leis, nós temos que aumentar as penas. Até pouco tempo atrás, o Brasil todo estava motivado a endurecer as penas dos abusadores sexuais. Agora não se fala mais. E o Cadastro Nacional de Pedófilos? Esse indivíduo, daqui a 5 anos, ele pode plenamente conseguir emprego numa creche. Meu Deus. Né? Então, são coisas que merecem ser debatidas, e a gente precisa da população demonstrar o interesse nesse combate do abuso sexual infantil. A família não tinha ideia do que estava acontecendo antes de acessar o celular e perceber os sinais. Então, como o senhor falou, né? Temos que ver o que está acontecendo com as nossas crianças, independentemente da desconfiança ou não. Mas se tiver um mínimo de desconfiança, ir atrás. Sim, os pais também têm que reforçar, retomar o seu papel de responsáveis pela educação e segurança dos seus filhos. Hoje em dia, o ambiente virtual é extremamente nocivo e perigoso. Tem que fiscalizar o que seu filho está fazendo nas redes sociais, na internet, para ele não se tornar uma vítima ou não se tornar um agressor, um disseminador de ódio, de racismo. Então, os pais têm que reassumir o seu papel. Que caso revoltante, né, Samuel? Então, só relembrando, aconteceu em 2023, o delegado já tinha pedido, então, a polícia já tinha pedido para ele ser recolhido para pagar pelos atos. Ele fugiu, foi para outra cidade, foi para Gravataí, lá estava escondido, fingindo que nada tinha acontecido, mas ele sabia, né? Porque se ele fugiu, ele sabia o que bem tinha feito e que era crime. Lá ele ficou por um bom tempo e agora foi localizado. Mas, infelizmente, né, como ele fez como menor de idade, ele vai pagar como menor de idade. Não vai pagar, então, né? Isso é o mais revoltante. A gente está falando de um bebezinho que na época tinha 2 anos de idade. Tu imagina o trauma da família, que acabou não sabendo que isso estava acontecendo, porque todo mundo morava junto, é o tio paterno, né? Isso, o tio paterno que acabou fazendo isso com essa criança. E agora, bom, o peso vai ficar na consciência de todo mundo, mas o trauma para essa criancinha, né? Ô Day, pede para o delegado reforçar, por favor, os sinais para que a gente consiga alertar para o pai, para a mãe, para os parentes que cuidam da criança, aqueles que têm amor pela criança, que jamais vão fazer uma barbaridade dessa, para eles conseguirem identificar que sinais, por exemplo, que uma criancinha, um bebê de 2 aninhos consegue mostrar que está sendo vítima de um abusador. Samuel pediu para o senhor reforçar os sinais que uma criança, por exemplo, a gente está falando de uma criança de 2 anos de idade, que não fala praticamente, né? Uma criança muito pequena. Então, ela não consegue dizer o que aconteceu. Eu acho que, obviamente, não tem entendimento do que aconteceu. Quais sinais que a gente pode perceber numa criança dela que os pais, responsáveis, qualquer pessoa tem que ficar atento? Embora uma criança, um bebê, ainda não esteja com a linguagem aprimorada, constituída, pode demonstrar sinais. Todos nós, todos os indivíduos, as crianças, os bebês, têm um processo de evolução comportamental, né? Se a gente observar regressões nesse comportamento, por exemplo, o nenezinho já tinha parado de fazer xixi nas calças, né? Volta a fazer xixi na calça. Já não tinha mais medo do escuro, volta a ter medo do escuro, né? E mudanças de comportamento em relação a outras pessoas. Se antes ela ia no colo do vô, quando ela vê o vô, ela começa a chorar, ela grita, ela não quer ir. Quando ia na casa do tio, do vizinho, agora ela já não quer ir, já não gosta, né? E agressividade também, principalmente. E os pais cuidar o corpinho, né? Se tá levando na creche, se foi passar na casa do amiguinho, quando for dar banho, olha todo o corpinho da criança, vê se não tem marcas, vê se não tem algo diferente, com constituição física, né? Então é isso, é se aproximar mais dos filhos. E até quando vai trocar uma fralda, cuidar daquela criança, ver se ela tem medo daquele toque também, né? Isso é muito importante.
né? Essas reações, qualquer reação que fuja ao normal já tem que acender um alerta amarelo, né? E estamos falando, então, de um bebezinho, de uma criança de 2 anos de idade. Como o delegado bem falou, a criança não vai saber te dizer o que aconteceu, mas ela vai demonstrar. E a gente não serve só para crianças dessa idade, né? Até as outras que podem falar, que já sabem dizer, claro, mas não entendem o que aconteceu ali. Então, elas demonstram de alguma forma. Sempre a gente bate e repete nisso. Sinais. Prestem atenção nos sinais dentro de casa, na escola, seja onde for. Os sinais são muito importantes. E aí manda a denúncia para a polícia, que a polícia investiga. Mas o que não dá para ficar é calado, imaginando que possa ter acontecido ou não aquilo, né? A criança, quem sabe, não vai conseguir se expressar, entender que aquilo é errado, mas certamente ela não vai gostar daquilo tudo, não. E de alguma forma ela vai conseguir mostrar, contar, ajudar a família a entender o que está acontecendo com ela, se a família prestar atenção nesses sinais. Nesse caso aqui, né, Daiane D'Aletes, facilita muito o trabalho da polícia, porque tem, o delegado falando aí, um conjunto de imagens que esse abusador fazia, né, dos crimes que estava cometendo, né? Isso, provas vocês têm suficientes, né, delegado? Não é só, a gente sabe que tem a palavra da família, tem exames, mas nesse caso vocês tinham provas horríveis, mas provas que não tinha como ele contestar que ele não tinha feito aquilo, né? Não tem como contestar. Ele aparece no vídeo e ele admite, né? Então, essa nossa investigação está bem clara nesse sentido, inclusive, em razão disso, ele já foi condenado, né? E, na verdade, por exemplo, ele ter essas provas piora ainda mais o caso dele, por exemplo, ele ter gravado o ato? Não. Ele vai responder pelo crime mais grave, que é o estupro de vulnerável, e aí não se somam as penas, ele responde sempre pelo mais grave. Mas entre nós, poderia ter, né? Poderia ter. Poderia aumentar, né, a pena ainda mais, pelo menos para mim, delegado, acho que para vocês aí de casa, só de ter filmado aquele absurdo que ele estava fazendo. É verdade, poderia aumentar a pena, né? Mas infelizmente não é assim que determina a legislação e ele acaba pagando por um crime e não paga pelos outros crimes graves que ele cometeu também. Dai, esse abusador tem algum histórico, cometeu outros crimes além desse crime que é gravíssimo demais? Esse jovem, esse suspeito, ele tem alguma outra passagem pela polícia ou desses casos assim de abuso ou qualquer outro crime? Não tem nenhuma outro registro policial anterior, né? Que isso não é incomum. O abusador sexual é aquela pessoa que está inserida no ambiente familiar, que tem a confiança dos seus familiares, dos seus amigos, é visto pela sociedade como uma pessoa normal, uma pessoa exemplar. Mas por trás disso tudo, isso é um escudo de proteção, isso é uma máscara para cometer esses crimes no anonimato. Mas certamente vocês investigaram ou vão investigar se daqui a pouco ele não está ligado a outro crime, não só dentro de casa, como fora também, né? Sim, com certeza. Né? Um indivíduo que nem esse, que diz que não consegue segurar os seus impulsos sexuais, muito provavelmente já tenha falhado em se conter em alguma outra oportunidade. É difícil até mesmo o delegado falar essas palavras, mas ele está usando as palavras que esse jovem usou ao tentar justificar o que ele tinha feito. É que a gente, né, que faz tudo certo na vida, a gente não consegue nem falar a mesma coisa que essas pessoas horríveis acabam falando aqui para a polícia ou se expressando para qualquer outra pessoa em casa, né? Isso que incomoda também. Dai, há indícios de que ele também compartilhava essas imagens ou abastecia o computador dele com outras imagens de crianças e adolescentes? Há indícios de que, além de gravar, ele compartilhava também essas imagens? Por exemplo, tinha alguma outra imagem no computador, não sendo ele abusando, mas outras pessoas abusando de crianças? Nós estamos investigando essa possibilidade, né? O celular dele está apreendido. E agora vamos ver pericialmente se isso ocorreu. A princípio, então, né, pelo que se viu preliminarmente ali, não tem, mas claro que vai. Agora a polícia vê se ele apagou alguma coisa, vê histórico também do que ele pesquisava,
Mas, infelizmente, nessa mãe, a gente sabe que uma pessoa que fala um tipo de coisa dessas, que não se segurou, provavelmente vai ter algo no celular, nem que seja pesquisa, né, sobre o assunto. Dai, obrigado aí pelas informações. Delegado, também muito obrigado. É importante, é um assunto difícil de abordar até, né, porque não dá para imaginar que uma pessoa tenha esse tipo de comportamento, né, horroroso, terrível. Mas é importante o que o delegado trouxe aqui de informações a respeito de como que se comportam esses abusadores, de como a criança vítima se comporta. Isso é muito importante a gente ter conhecimento, né? E o que disse o delegado, reforço, vamos cobrar dos nossos queridos políticos que trabalhem para proteger a criançada, com o mesmo empenho que trabalharam para aprovar o fundão eleitoral, por exemplo. Todo mundo junto, né? De um lado, do outro, todo mundo unido, junto, e aprovar da noite para o dia, né? Queria ver esse mesmo empenho, se preocupando com as pessoas que mais precisam aqui no andar de baixo.